pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, sou um dos analistas aqui da Capitalizo. Estou invadindo o espaço aqui hoje novamente para a gente então falar um pouco sobre fundos imobiliários, pessoal. Sei que vocês gostam bastante, vocês acabam pedindo bastante para que a gente traga cada vez mais assuntos sobre fundos imobiliários. E hoje eu separei uma listinha então aqui para a gente ver sobre 3 FIIs que a gente aqui da equipe de análise da Capitalizo, que a gente julga então que estejam baratos, tá? Que estejam então mais atrativos, tá, pessoal? A gente vai comentar sobre esses 3 aqui. Também quero antes pedir para você, né, que se gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, para dar aquela apoio, velha fortalecida. Deixe também nos comentários o que você achou sobre os FIIs que eu vou comentar ao longo deste vídeo. Também se você julga alguns outros FIIs aí que eu não comentei aqui, mas que também sejam aí velhas barganhas atualmente, deixa nos comentários aqui pra gente. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você, como sempre, a se inscrever aqui e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeos novos todos os dias aqui para vocês, tá, pessoal? De forma totalmente gratuita. Então só peço para você aí dar essa fortalecida pra gente com um like, compartilhar também o vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, tá? Bom, bora lá então falar sobre os 3 FIIs baratos que eu separei aqui hoje pra gente comentar um pouquinho mais sobre eles, tá, pessoal? E sem mais delongas, já vou partir então para o nosso primeiro FII barato para a gente ficar de olho, que é o nosso XP Industrial, tá, pessoal? Nosso modo de falar, né? Justamente gerido pela XP Asset, mas o famoso XPIN, né? O XPIN 11, né, pessoal? Como o próprio nome dele já diz, ele é um fundo ali focado mais em galpões logísticos, mas principalmente galpões industriais. Trouxe algumas informações importantes a respeito deste fundo para a gente comentar. Começar pelo seu patrimônio líquido. Ele é um fundo considerado, vamos dizer, de médio porte, né? Existem outros fundos industriais, logísticos ali maiores do que eles, mas já tem ali um patrimônio líquido interessante, né? Na casa de 740 milhões de reais atualmente, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Se a gente então pegar esse patrimônio líquido e dividir pela quantidade de cotas emitidas por esse fundo, a gente tem o famoso valor patrimonial. Está na casa então ali de R$ 103,50, tá? Agora, se a gente pegar o preço da cota atualmente e dividir por esse valor patrimonial, a gente chega naquele bom indicativo nosso, que inclusive eu vou utilizar como referência aqui, né, desses fundos baratos. Já vou explicar para vocês o porquê disso. Mas através desse indicador dá para a gente ter pelo menos uma noção de um fundo, pessoal, que pode ou não estar barato, né? Na verdade, ele acaba indicando, né, ou seja, que existe um desconto do preço da cota do fundo em relação ao seu valor patrimonial. Neste caso, então, aí, né, a gente sempre, quando a gente fala de ações, quando a gente fala de fundos imobiliários, ou seja, né, quando a gente vai analisar o PVP ou PVPA, né, também conhecido por aí, a gente sempre quer aí valores mais baixos, né, pessoal? Abaixo de 1, preferencialmente, né? E quanto mais abaixo de 1, teoricamente indicaria um maior desconto, né, dessas cotas relacionadas ao valor patrimonial. Então dá uma olhada no XPIN, por isso que inclusive eu trouxe ele aqui, né? Além de se tratar também de um fundo interessante, este PVP está na casa aí, pessoal, está abaixo de 0,7, tá? Ou seja, está bem abaixo de 1, abaixo inclusive de 0,7, como vocês estão vendo na tela, tá? Bom, outro indicador importante, dividend yield. Se a gente pegar então todos os dividendos pagos nos últimos 12 meses e dividir então pelo preço da cota, a gente chega ali num dividend yield na casa de 10,6%, tá? Número realmente bastante interessante, vários FIIs negociando realmente com dividend yields aí bastante atrativos, né, pessoal? Lembrando que este aí é relacionado às cotas acumuladas nos últimos 12 meses, tá? Bom, bora ver algumas coisas mais interessantes a respeito do XPIN antes da gente falar dos outros 2 fundos aqui que eu separei para vocês. Primeiro é justamente sobre a carteira, sobre o portfólio. Como eu disse, ele é um fundo industrial, né, voltado para galpões aí industriais. Atualmente são 7 condomínios logísticos industriais ali que compõem o portfólio do fundo, sendo que 6 deles já estão totalmente prontos, operacionais, e um deles, localizado em Extrema, Minas Gerais, ainda está em fase de construção, mas deve encerrar já nesse primeiro trimestre de 2023, tá? Algumas informações importantes, já a gente vai ver um pouco mais sobre os locatários, pessoal, mas dá uma olhada só, hein? São 30 locatários divididos então aí nesses 6 condomínios operacionalmente, né, falando que estão realmente em atividade agora. Outros dados importantes ali, ó. Vacância física, né, e vacância financeira na casa ali de 13% atualmente, né? Vacância, para quem não sabe, é simplesmente que toda aquela área, né, que está vaga ali do portfólio do fundo.
É uma vacância relativamente um pouco mais alta se a gente comparar com outros FIIs logísticos, especialmente, né? Justamente isso aí pode ser uma das grandes justificativas em relação ao porquê que está esse desconto, então, né, de menos de 0,7 aí, se a gente pegar pelo próprio indicador ali de PVP, tá, pessoal? Mas ainda assim não são números, né, preocupantes se a gente pegar simplesmente, né, esses números aí, né, friamente, vamos assim dizer, tá? 13%, ou seja, né, não tá bom, obviamente, mas também tá longe aí de estar totalmente ruim. Na adimplência também ali tá abaixo de 1%, números realmente aí mais tranquilos, tá, pessoal? E aqui temos algumas outras informações, como eu disse, né, são cerca de 30 locatários atualmente. E olha só, pessoal, se a gente pegar, uma das coisas que a gente sempre gosta de ver é a distribuição desses locatários, né? A gente não gosta, ou pelo menos prefere ficar de fora um pouco, né? Ou se não, a gente coloca pontuando como de forma negativa, né, na avaliação desses fundos, caso o fundo tenha uma concentração muito grande em um determinado locatário, ou em 2 locatários que seja, tá, pessoal? Isso aí realmente costuma ser um pouco mais preocupante, já que se o fundo, né, não receber os valores dos aluguéis deste locatário, ou se não, até mesmo se o locatário não pagar mais, sair, desocupar o imóvel, isso aí pode vir trazer problema, né? E por que eu estou citando isso, pessoal? Porque não é o caso do XPIN atualmente, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, olha só, a Centauro, que é o maior locatário do fundo, hoje está em torno aí de menos de 20%, tá? Ou seja, né, muito bem distribuído também em torno de locatários aí em relação à receita imobiliária do fundo. E outra coisa também bastante importante é o setor de atuação desses locatários, né, pessoal? Muita gente aí, né, falando bastante coisa sobre varejistas. A gente está vendo, né, o caso que aconteceu com a Americanas, com várias outras empresas aí mais focadas no varejo. Toda essa questão de juros altos acaba sendo, né, um pouco mais prejudiciais para essas empresas que trabalham com margens mais apertadas, também em níveis de alavancagens maiores, né? Então muita gente acaba, vamos dizer, ficando um pouco mais preocupado, pelo menos se a gente pegar especialmente varejo ou alguns outros setores mais específicos. Mas se a gente pegar, por exemplo, o XPIN aqui, ó, novamente, uma ótima distribuição em termos de setores de alocação, né? Varejistas ainda é o maior representante em termos de receita, no caso do fundo, mas ainda assim chega a 20%, ou seja, né, a gente já dá para dormir um pouco mais tranquilo relacionado a isso, tá, pessoal? Estou citando somente o varejo aqui, por exemplo, nada contra, obviamente, né, mas só para a gente ter um pouco mais de noção também em termos de diversificação, em termos aí de setor de atuação, né, automotivo também ali está em torno de 18%, ou seja, né, todos eles aí muito bem distribuídos em relação a esse setor de alocação. Então, justamente por isso, né, pegando, englobando tudo que eu comentei aqui a respeito do XPIN, a gente acabou trazendo para vocês aí o fundo que pelo menos merece atenção aí nesses próximos tempos, tá, pessoal? Lembrando, né, que isso aqui não é nenhuma recomendação, né, de compra, de venda, nenhuma de nada, tá? Só estou simplesmente trazendo aqui para a gente ficar de olho aí em relação a 3 fundos interessantes que a gente filtrou para vocês. O segundo deles, pessoal, é o PVBI 11, tá? O VBI Prime Properties. Ele já é um fundo agora de lajes corporativas, patrimônio líquido na casa de R$1 bilhão, e o VP bem parecido, inclusive, com o outro, né? Na casa de R$ 103,65. PVP também muito interessante, né? Indica que o fundo realmente está com um desconto interessante em relação ao seu patrimônio líquido, na casa de 0,83, e depois o dividend yield na casa de quase 8%, tá? Também números aí mais atrativos. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma linha do tempo, né? Só para a gente explicar um pouquinho, né, sobre o que é o fundo. Como eu disse, né, ele é um fundo de lajes corporativas. Atualmente são 4 ativos, né, 4 lajes, né, no seu portfólio, 4 edifícios, né, mas tiveram modificações interessantes aí. Se a gente pegar ali desde o começo, né, o fundo acabou adquirindo 2 ativos interessantes ali, lá em setembro de 2020, é um fundo relativamente mais novo. Teve ali, né, como vocês estão vendo na imagem, o FL, né, 4.440, depois ali também o Park Tower, né, 2 aí ativos bastante interessantes. Depois teve a aquisição de cotas de um fundo imobiliário, ou seja, ainda assim consegue diversificar um pouco mais o seu portfólio. Depois teve a aquisição ali do União Faria Lima e por fim a aquisição do Torre BJK, tá? Inclusive, esse Torre BJK que foi recentemente vendido, como vocês estão vendo ali em dezembro, pessoal, e olha, com um lucro realmente muito bom, tá? Realmente vai aí beneficiar bastante o fundo e obviamente os seus cotistas também, né? E o fundo recentemente anunciou aí a aquisição, né, de um outro imóvel, né, o imóvel o Torre B, né, na verdade, do edifício Vila Olímpia Corporate, que era pertencente aí ao VLOL 11, é uma outra aquisição na nossa visão também bastante interessante, tá? Aqui eu trouxe para vocês só para a gente, né, comentar um pouquinho aí sobre a aquisição. Aqui para quem quiser, né, dar um pause no vídeo, né, para ler certinho aí
todas as informações, mas também está, né, no fato relevante, divulgado recentemente a aquisição. Então, ou seja, né, o fundo vem realizando algumas modificações interessantes no seu portfólio, algo totalmente benéfico na nossa visão, novamente citando o alto lucro na venda aí do Torre B JK, tá, pessoal? Realmente aí bastante interessante essas movimentações que o fundo vem realizando, tá? E antes, pessoal, de eu falar do nosso último para a gente encerrar com chave de ouro, sempre é bom lembrar vocês, vou colocar aqui na tela, né, pessoal, que no nosso site a gente tem essa abinha de resultados, aqui também tá na descrição do vídeo um link diretamente para vocês, e aqui, pessoal, deixo vocês sempre à vontade para acessar o nosso relatório de performance, que vocês veem a performance de todas as nossas carteiras e estratégias da Capitalizo. Tem as carteiras de longo prazo aqui e tem as estratégias de curto e médio prazo aqui, tá? Lembrando também que na Capitalizo a gente conta com uma carteira destinada a fundos imobiliários e não somente a fundos imobiliários, tá? É uma carteira de FIIs e REITs. REITs são os primos dos nossos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, ou seja, nossa carteira totalmente voltada para o mercado imobiliário de forma global. Isso é muito interessante, que a gente sempre fala para vocês globalizarem cada vez mais as suas carteiras, reduzindo o chamado risco Brasil, né, pessoal? Bastante evidente, infelizmente, inclusive. Se você quiser saber mais detalhes sobre a nossa carteira, quanto rendeu nos últimos anos, é só clicar aqui, FIIs e REITs, você acaba abrindo aí mais detalhes a respeito dessa carteira, tá? Bom, bora lá para a gente finalizar o vídeo de hoje, então. Deixar para vocês aqui o último FII que eu separei, pessoal, que é o Red Top 3 FOF, tá? O HFOF 11. A gente costuma falar bastante dele aqui, inclusive. Um dos melhores fundos de fundos que a gente acredita que existe hoje na nossa indústria de fundos imobiliários. Ele é, como eu já disse, né, um fundo de fundos, ou seja, é um fundo que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Patrimônio líquido beira aí os 2 bilhões de reais. Valor patrimonial na casa de R$80 atualmente. PVP de 0,81, também bem descontado relacionado ao seu patrimônio líquido. Dividend yield aí ultrapassando os 11%, tá, pessoal? Algumas informações a respeito da sua carteira. Aqui, primeiramente, né, se a gente pegar todos os investimentos do fundo, mais de quase 100% deles estão realmente em cotas de outros fundos imobiliários. Tem fundos ali com estratégia de geração de renda, ou seja, né, fundos pensando mais no longo prazo, realmente para o fundo, então, né, no caso o HFOF, acabar ganhando com os rendimentos ali gerados por esses fundos. Mas também tem ali aquelas opções chamadas de ganho de capital, né, pessoal? Neste momento de mercado um pouco mais lateral, de FIIs um pouco mais de queda, um pouco mais pressionados, é um pouco mais complicado desses fundos de fundos conseguirem, né, gerarem altos ganhos de capital, mas o fundo, inclusive o HFOF, que era um dos mais conhecidos, né, que conseguia gerar absurdos ganhos de capitais aí, isso incrementa bastante a distribuição de dividendos do próprio fundo. O fundo que vem buscando, né, pessoal, dado esse momento um pouco mais complicado, conseguiu se reestruturar ali e vem entregando ótimos níveis de dividendos. Tá? Então, por exemplo, ali somente 17% seria, né, estratégia pura de ganho de capital atualmente. Tá? E para a gente finalizar aqui a separação por segmentos, um breve comparativo entre o HFOF e o próprio IFIX, né, o índice de fundos imobiliários que a gente tem aqui. A gente consegue ver, né, pessoal, inclusive, né, o IFIX hoje, né, depois que a gente viu aí as últimas altas muito grandes, né, de vários FIIs de crise, por exemplo, né, o IFIX acabou ficando muito concentrado, na nossa visão, em FIIs realmente de recebíveis imobiliários, e o HFOF, né, sendo um fundo de fundos, ele acaba conseguindo uma diversificação muito mais interessante na nossa visão, e não deixa de ser um fundo também que está aí bastante atrativo neste momento, tá certo, pessoal? Então eu trouxe aqui 3 FIIs baratos para a gente ficar de olho na nossa visão. Lembrar vocês também que o nosso cupom está na descrição aqui, pessoal. Quer ganhar até 40% de desconto? Utilize o nosso cupom, que inclusive está no último dia aí, o Carnaval Cap, tá? Tá aqui no link na descrição desse vídeo para vocês aproveitarem então e acabarem contando com todas as nossas recomendações aqui da Capitalizo. Todas as informações estão aqui embaixo, deixo vocês também sempre à vontade para entrar em contato com a gente. Todos os nossos links de contato estão aqui na descrição do vídeo, também através do nosso site na aba ali de contatos, tá certo, pessoal? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!